Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigmael. Bendita seja, mais uma vez, esta possibilidade entre nós. E de que esse bendita seja, signifique mais do que uma proeza daqui estarmos e realizarmos esta obra apenas por aqui estarmos, no íntimo de nossos atos, na circunstância máxima de nossas escolhas, fazendo-nos prover e provir. Assim sendo, condignos e dignamente aqui estamos e estaremos reinando juntos, todos nós. E este todos nós significa todos estes seres encarnados desta terra, inclusive este intermedia, este ser da natureza humana e espiritual, apenas em outro campo de vida que não este. E todos os outros seres que aqui estão, sempre tratando invisíveis aos vossos olhos, condizentes a quê? Com um significado muito simples. Todos os seres que aqui estão neste campo de vida de encarnados sabem muito bem que há muito pouco, muitos estavam aqui e não estão mais. Isso diz respeito que aqueles que não estão mais, neste circuito que não estão mais, é apenas o que serão vós na dinâmica desta fertilidade desta vida, desta encomenda desta vida e do que é sustentado desta vida. Isso seria o bastante para todos nós, que em primeiríssimo lugar, nossa estadia, em primeiríssimo lugar, nosso ato, em primeiríssimo lugar, que esta escolha, que este ato e a circunstância disto pode fazer revelar, pode fazer qualquer outro circunscritos de imediato, outro circunscrito e outros circunscritos, mas destes circunscritos que aqui estamos apenas por algo. Existe um produto que vendemos a custo de nada. Este produto é apenas realçar. Se temos um diamante empoeirado, de que esteja desaparecendo a sua qualidade de diamante, então se temos um produto que somente faz realçar o diamante, estamos aqui por isto. Não é possível nada que se existencial, em todos os planos, em todos os currículos, em tudo que é possível, de manifestação em todas as bilhões de trilhões de anos-luz daqui, que significa esteja na mesma proeza de manifestação, de um modo ou de outro. Isto quer dizer que os diamantes estão aqui, não estarão há bilhões de anos-luz, não estarão também nas impressões que todos possam ter do céu, do celeste, do divino. Se o condizente ao vosso ato não for o suficiente, e de que este produto de realçar já estiver desaparecido, então este diamante ancestral que todos, por obra-prima, são, e de que todos os fundamentos que trazemos ou são, significa que onde encontraremos mais este diamante? Se temos a proeza de estar esquecido do próprio diamante, para encontrá-lo em outra parte um diamante, então qual é o diamante de cada um de vós? E de que apenas faremos umas observações de um produto que estamos vendendo a custo de nada. Realçar.
Não estamos produzindo porque já está produzido. Não vamos criar porque já está criado. Não precisamos conceber porque já está concebido. Não precisamos sustentar porque já está sustentado. Qualquer obra-prima do que podeis achar, com relevância ou não, de qualquer circunscrito desta vida, significa que nesta proeza vieste para vós de graça. Deste de graça, pudesse realizar a obra-prima de que cada um possa estar. Em tudo que poderiam manusear com isto tudo, do que significa esta vida, do que significa ontem, do que significa amanhã, do que significa os santos, que significa a beatitude, a condolescência, que significa qualquer coisa, a gravidade. Assim sendo, realçando. Então vamos começar realçando, como todos aqui realçam, em princípio e em fundamento. Então, para isto que vamos realçar agora, ou até mesmo questionar, significa um diamante ou nada. E se isto significa um diamante e tiver ofuscado com todas as poeiras possíveis, indesejáveis, e que este diamante desapareceu, saibam, sois existenciais. Ora, se ser existencial não é um diamante, o que é? O que está nesta cabeça de cada um do que entende desta vida? Então, em algum tempo possível, do tamanho de que estamos realizando esta obra agora, neste ato contínuo entre todos nós, poderíamos fazer que cada um agora levantasse um por um e que pudesse realçar a sua vida. E de que esteja tão ofuscado este diamante em absoluto e total, que fizeram uma proeza de colocar mais ainda poeira em cima do diamante. E ficou o quê? Bom, retornando, sois existenciais. Ora, se algo que não está existencial agora quisesse ser existencial, e na proeza disso, teria que demonstrar um ímpeto tão gigantesco, para sair do não existencial para o existencial. Mas sois existenciais. Então, mais uma vez, que levante alguém e diga: não sou e nem estou existencial. Estou dizendo isto para bilhões de seres da natureza humana e espiritual que sois. Isto é um diamante ou é nada? Então vou dizer algo. Se do não existencial algo quisesse ser existencial como todos vós, ele daria todos os diamantes desta terra e todos os capitais desta terra para apenas ser existencial, e não conseguiria. Mas são e estão existenciais. Há alguma dúvida para prosseguir? Então, utilize este produto que trouxemos a custo de nada e tirem esta poeirada em cima deste diamante existencial. Na qualidade de estar e ser existenciais. Algo. De um fundamento enorme que também trouxemos um produto para salientar este milagre. Sois da natureza humana e espiritual, uma matriz geradora que não há limite e constantemente está gerando. Então, se existe trilhões, poderia ser quadrilhões. De um fundamento incalculável que não há o que faça desenvolver um só, do nada. Do nada. Para ser da natureza humana e espiritual. Isto é um milagre ou não é nada? Ou é poeira? É resto de poeira?
E significa que na qualidade da natureza humana e espiritual, o nosso feitio de que todos os videntes desta terra viram, desde aqueles que numa qualidade de estar ativado o suficiente num superlativo da potência de Deus, mais do que olhos carnais, abriram-se um outro olho que não é carnal, e eles viram algo. As 7 entradas do divino em nós. E elas não entram e depois desaparecem, é constante, eternamente constante. Enquanto houver o existencial, ela faz o existencial, constante, permanente. Numa irradiação de uma velocidade tão grande, que a velocidade vai diminuindo, fica e tornando-se assim, nesta velocidade, onde, em aparência, esta matéria está solidificada, que seja o vosso organismo físico, que seja este chão, que seja todos os elementos, que seja este planeta visível. Então, se existe uma lei, qualquer delas, elas são sustentadas para existir. Se as leis fundamentais de todos os fundamentos do sistema solar deixassem de sustentar, seria caótico. E tão caótico que esse planeta poderia já se afastar do ponto que está. Em alguns minutos não existir mais nada vivo nesta Terra. Quer dizer que, então vamos dizer uma coisa, que de todo celeste, de todo existencial, de que a natureza humana e espiritual, através de olhos mecânicos, eletrônicos, seja o que for que possam ver anos, milhares de anos-luz, dentro da mesma lei. A lei daqui é a lei de trilhões de anos-luz de lá. Se existe um milagre que podemos ter que viajar trilhões de anos-luz para chegar naquele milagre, eles também precisarão viajar bilhões, trilhões para chegar aqui. Então o milagre é equidistante. Vamos tirar a poeira disso? Ou isso não é nada? E estando esta natureza humana e espiritual no feitio dessa estrada que o sustenta, é como qualquer algo que faça sustentar do que se manifeste do que entende nesta terra. Tudo é sustentado por meios de um ativo. E este ativo significa algum tipo de potência que o sustente. Tudo. Então, nesta esfera, e não estamos discutindo ciência, porque intrinsecamente a ciência ela só retrata, ela tira foto do que é, externamente. Então a ciência comungou a possibilidade de tornar visível uma célula. A célula é existente. Aí a ciência não inventou a célula, a ciência codificou a célula. A ciência viu de como as células se alimentam da manifestação. Só não viram o que sustenta a manifestação. E tudo isto, neste micro, se tornou macro e hipermacro, e tudo é sustentado. Então, o que poderíamos dizer assim, que podemos sair do milagre e entrar naquilo que nesse dispositivo que nos deram de graça, na capacidade daquilo que se chama de inteligência, na capacidade de pensar, de sentir, de juntar todas essas partes infinitamente e que são sustentadas, nós ganhamos de presente. Quem fabricou aí, que não ganhou de presente isso que tratamos, levante a mão. Se isto é um fundamento, este fundamento significa que é inquestionável, então significa que o atributo da vida é aquilo que manifestamos em nós, cada um de vós, ou é um milagre, ou é a poeira que fica em cima do diamante. Olhamos para ele
esquecemos o diamante e vemos poeira. Poeira vermelha, amarela, azul, poeira disto, poeira daquilo, poeira de fosso, poeira de tudo quanto é modo. Poeira da decomposição, poeira da composição, e assim por diante. Então, se no atributo disso que estamos tratando, deste produto que estamos vendendo, a custo de nada, é simplesmente para limpar esta poeira de que sois existenciais. Quer dizer que sois mais que isto? Podeis duvidar disto? Podeis dizer disto ou daquilo de vossas vidas? Podeis? Infinitamente insignificante, não? Mas lá no fundo está aquilo que sois, por um complexo de manifestação, incluindo aquilo que sustenta que nunca é visível e de que a ciência não pode ver, porque a ciência só conota, faz reverberar e estuda o que é manifestação, não o que sustenta. Então, sim, a ciência estuda os alimentos que vos sustenta, mas nós estamos falando do alimento, do que sustenta o alimento, de que sustenta a semente, que sustenta as glândulas, de que sustenta isto, de que sustenta aquilo. Sustenta o próprio suor, o que defeco. Sustenta toda a capacidade de limpeza orgânica. Sustenta tudo. Se algo não é sustentado, está morto. E se não está morto, mata o que está vivo. Isto organicamente. Mas vamos falar, não organicamente. Vamos falar daquilo que possa sustentar algo. Ou tirar algo. Aquilo que possa sustentar a poeira que caminhamos por este mundo de um modo de esquecimento do milagre que depositou-se e é sustentado. E de que tudo que olhamos à volta é só poeira e todo o milagre desapareceu. Então, ânimo quer dizer aquilo que faz animar, que põe vida. No interior deste portal da unificação, pleito ecumênico da verdade, dentro de ressaltar os fundamentos que são aqueles que são inexoráveis, há uma premissa e um indicador desta premissa, que tratamos sempre. Estudo é riscado assim, como se não tivesse a menor importância. Ora, o que será que tem importância? A poeira mais vermelha ou a poeira mais azul? Que existe um único intento no interior desta ordem, daquilo que se qualifica como portal, porque há uma porta. Porta entre isto e aquilo. Em tudo há uma porta entre isto e aquilo. Então, quando vossos olhos têm uma porta que abre e fecha. Olha a diferença quando abre e quando fecha. Entre isto e aquilo. Fizeram isto, ganharam de graça estas duas portas que abre e fecha, abre e fecha. Aí, poderia dizer, esqueceram da lubrificação. Sim, fizeram a lubrificação. Quem mais? Então podemos amanhecer o dia só tratando das coisas mais diretas e mais simples possíveis, que desdenhamos, colocamos poeira em cima, como se fôssemos maior que tudo. Bom, entenda o que estamos lustrando para encontrar o diamante. Todo propósito que se desviou do propósito original e fez da vida o que queira. O propósito do original é fazer da vida dentro dos fundamentos.
Então, tudo que nos distanciamos disto, estamos longe de casa. E tudo que, quando estamos longe de casa, tudo que edificamos longe de casa, edificamos longe de casa. No intento deste pórtico, que podemos só tratar uma vez, alguns anos atrás. E falamos, mas nós já tratamos há uns anos atrás. Mas algo no indicativo de todos esses seres, e do organismo que se faz aqui, que tratamos com generosidade e tratamos com toda a atenção possível daquilo que nos é indicado, do fundamento para não escapar dele. Para que tratar disto? Se já tratou, se já falou, bom, quer dizer que todos fogem dos fundamentos. Fogem dos fundamentos e, numa rapidez imensa, entra na poeira que tampa esse milagre existencial, do milagre de questões da natureza humana e espiritual. Sigam isto. Sigam isto todos os dias. Não chega a um ponto onde a poeira desapareceu e só importa o milagre. Para a poeira, se um dia é assim, precisa haver outro, e infinitamente. Nunca se chega ao diamante, só se chega na poeira. Retornando ao seu indicativo primeiro. Se há uma flecha indicativa, vivificação. Vivificação que significa que está entre 7 eixos, 7 camadas, 7 tudos, que a primeira camada dessa seta é a vivificação orgânica. No máximo que cuidamos dela, vivemos 100 anos, mas bem cuidado. Então, até uma seta, olha, cuida da vivificação. O que mortifica a vivificação? É claro que mortifica a vivificação. Então, se há uma seta primeira, há a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Sabe daquela que nós estamos falando? Nós estamos falando da seta, aquela que não é um organismo físico. Estamos falando de uma seta que é aquilo que entra e sai deste campo de vida e vai para outros campos de vida. E que teremos uma seta indicando o que possa vivificar e o que possa mortificar. Vivificar um ser ciente, vivificar um ser da natureza humana e espiritual, vivente, existente, o que possa vivificar isto o suficiente para que isto esteja claro, limpo, e que o diamante cada vez mais esteja límpido, ou aquilo que mortifica isto, e que na camada primeira que se foi, da primeira sete, que vem do organismo físico, ele continue de tal modo de que vamos só haver, quando o que mortifica é aquilo que empoeira o diamante. Aquilo que podemos sair do fundamento e qualificar o que quisermos. Só que estamos indo para o que é claro, de repente estamos indo para aquilo que é escuro, e lá no escuro tem a fruta do escuro, e gostamos da fruta do escuro. Quer dizer que entre mortificar e viver, isto que é onde está o lugar que preferimos, a fruta do vida que vivifica, ou a fruta que é do escuro, isso significa que nós temos a proeza de estar ciente, de estar vivente continuamente. Agora, é tudo sustentado. Ora não, Deus não faria isso. Deus não faria um lugar onde é tão mortificador e dentro da escolha de nós que é sustentada, que gosta do fruto do escuro, da escuridão. Isto é claro. Então isto não é para que traga uma vez só. Isto é a vida, a manifestação de Abigail
dia e noite, limpar a poeira, para que o diamante surja por si só. Limpar a poeira para que o diamante surja por si só. Então, esse produto que trazemos aqui, que vendemos a custo de nada, sabe por que é custo de nada? Porque poucos pagariam alguma coisa por esse produto. Então, estamos vendendo um produto a custo de nada, porque temos certeza que abrindo aquele portão, ninguém vai querer este produto. Vai querer a poeira. E vai querer muito aqueles frutos que dão no escuro. Então, este produto, a custo de nada, está para qualquer um. E no que diz respeito ao fundamento, saibam, sempre repetido algo, repetido algo, repetido algo. Se sairmos do fundamento, estamos perdidos, em aparência que não estamos. E aquilo que mortifica, e aquilo que gosta e vende frutos caríssimos do escuro, vai ter uma banca enorme para todos os cantos desta terra. Isto não é comportamental, não é moral, isto é condizente. E este percurso neste campo de vida de encarnados e outros percursos são pesadíssimos, dificílimos, e só tem algo que vai valer para nós que colocamos num bolso invisível, os fundamentos. Se eu não sustento, algo sustenta. Claro? Ou brigamos, ou Deus é nosso escravo. Criamos um Deus escravo que nos faz de graça, dia e noite. Então, se existe algo dentro do existencial que não seja um milagre, levante e diga. Então, o milagre, sabe qual é? É que a nossa capacidade do que é sustentada e manifestar nesta terra e ser intermediário é ilimitada. Então, entre todas as cruzes, entre todas as setas, existe a extremamente baixa e a extremamente alta. Existe algo que intercruza horizontalmente. Existem ângulos entre uma e outra infinitos. Sem limites. Porque se houvesse limites e algo intercedesse neste mundo, nenhum dos encarnados estariam aqui mais. Talvez entrariam no campo de vida dos inexistentes. Nada mais que todos vós e todos nós precisam mais do que isto. Porque tudo que entende que precisam nesta terra, e de criar o circuito do que entende, ele é sustentado. E se é sustentado, ele fica. E se ele é sustentado e fica, ele é conjugado com outros sustentados que nós temos, e ele se manifesta como uma obra-prima do que entendemos de nós, do verbo entender. E solidifica-se. E fica sólido. Este sólido é que vai caminhar depois daqui. Neste sólido é gerado impressões. As impressões com impressões, e no ato das impressões, num consignado deste milagre, gera atmosferas. As atmosferas geram seres que geraram as mesmas impressões ou próximas. E lá estão todas elas, no mundo de realidade absoluta, como tenho certeza que há. Bom, a literatura disto, não há? Não há literatura disto de seres que não estiveram mais aqui. E trouxeram como é as regiões, onde as impressões com impressões e com impressões solidificam-se, tornam-se reais.
Se temos a primazia de ter uma revelação de todos os fundamentos, significa que temos uma bússola de Eurípides Barçanufo. Se perdemos a bússola, mas nos reunimos com muitos que perderam a bússola e ficamos conversando. E como diz Madre Paulina, tomando bolo com café. Porque ela já tomou bolo com café há muito pouco tempo e nós sabemos disso. Então, aquilo que é o diamante desapareceu. E fica uma poeira, conversando à toa neste mundo, por todas as partes, no condizente que são mortais. E que todas as impressões que possamos ter aqui, e de que são sustentadas na qualidade que fazemos nós, a realidade, uma realidade à parte do fundamento. É aquilo que vai caminhar por todos os cantos. Não podemos discutir os fundamentos. Quando não podemos discutir os fundamentos, somos pequenos, nada. Se não fizermos nosso existencial, nada. Se não decidimos se vamos ficar aqui nesta terra para sempre, nada. Se tudo aquilo que construímos no âmbito da realidade, da destruição e da construção, também será. Naquilo que deixamos em nossos rastros, também será. Então, se deixarmos apenas rastros nesta terra, isto é um fundamento e é indiscutível. Tudo discutível fora dos fundamentos são milhões de questões, bilhões. O assertivo disso, daquilo que podemos ter uma disposição de que é, uma disposição do que eu sou. Eu sou o quê? Eu sou isto, mais isto, menos isto, mais isto, nisto. Isto que é? Sois um milagre. Quando realçamos o milagre neste produto que estamos vendendo, que não vale nada, porque não vai valer nada, pouquíssimos querem comprá-lo, notá-lo, sabê-lo, utilizá-lo, este produto que trazemos. Quando este diamante estiver, e ele simplesmente aparecer, por quê? Porque estava em aparência inexistente. E que mais que poderia haver que saiba do que um diamante? Do que uma luz gigante? Então ela que sabe. Somos intermediários do quê? Se todos os fundamentos eles são menores, todos os fundamentos não têm importância nenhuma, e a importância que temos não está nos fundamentos, é porque criamos uma parte de nós seguramente mais importante que até o fundamento de ser existencial. Isto é uma equação exata. Então quem se manifesta aqui é Abigail, e já se manifestando tantas e tantas vezes, um dos convocados para aqui estar, de que pode combinar ancestralmente com este que se manifesta aqui dentro de seu dom, e estar tão à vontade como encarnado. Sinto os joelhos, sinto os pés, sinto as mãos, sinto o meu anel nas mãos. Então lá, de algum lugar, do lugar de fantasmas, porque Abigail não tem um corpo orgânico, apenas um olhar de encarnado. Então será da onde que está vindo? Então, vou dizer o que de fundamento.
O fundamento que a Big Mel imprimisse no lugar existencial jamais conseguiria fazer por mim mesmo a minha existencialidade. A Abigail é um ser da natureza humana e espiritual, que poderia ter outras matrizes de outras naturezas, porque há muitas outras naturezas. Num campo de vida de encarnados agora, quando isto acontece, ele pode dizer que tudo condizente daquilo que é sustentado, que para me fazer a matriz disto, estou sendo intermediário apenas de algo que interessa muito, este fundamento que estou trazendo. Qualquer importância de Abigail maior que esta é absolutamente nada. Ilustrando que há muitos campos de vida, e cada campo de vida tem sua própria velocidade. E intermediando aos campos de vida, há uma infinidade de outras regiões. E todas essas regiões, entre uma e outra, são confusas, a não ser que haja entre uma e outra de maior velocidade, que nada é confuso. Sempre do encarnado vai para um lugar muito confuso, extremamente confuso. E quando a confusão termina, ele sabe exatamente por onde esteve, por onde caminhou, por onde intercruzou, por onde utilizou o verbo, então ele está revelado. Antes de estar revelado nessas confusões todas, bom, como não há limite, tudo é sustentado. Pode ser alguns meses, alguns anos, algumas centenas de anos. Como não há obrigatoriedade de tempo, não há limite. Como não há limite à ancestralidade de todos vós, é de eras. E as eras não se contam. A mesma poeira deste grande universo está em vós, de uma eternidade imensa. Todos os elementos de uma eternidade imensa estão aí, produzindo só a capacidade que tem cada um de vós de ser uma pessoa lá fora deste mundo. Neste retorno, quando usamos este produto que não vale nada que estamos vendendo, e realço brilhante, quem mais precisa? Preciso se alimentar, é natural, existe um corpo para se alimentar, uma boca que quer se alimentar, existe um movimento que faça se alimentar, é natural. Como é natural que uma vaca paste? Ela vai parar para pensar que ela é uma vaca e que ela não precisa de pasto? Então, de que tamanho é este alimentar? De verdade, que só o suficiente, na sua suficiência natural, de preservar do organismo físico, de cuidar dele, quer dizer, vivificar o organismo físico. Não é simples. Ou vamos ser trapaceiros, tratar que a espiritualidade inibe a competência orgânica de ser orgânica? Só apenas que, se dormirem numa cama só, não façam 100, porque vão ter que cuidar das 99. E cuidar das 99 não é um bom negócio. É péssimo. Se podem prover e se podem armazenar o suficiente do que precisam, façam. Se esse limite e desta consciência entre todo este mundo, estaria uma sobra gigantesca de tudo que é preciso por algumas dezenas ou centenas de anos para todos que vivem nesta terra. Então, sem confusão. Então, o natural faz o natural. Na propriedade desse natural e daquilo que é sustentado, então, se tiver fome, ela é sustentada. Se tiver uma chaga, é sustentada. Mas também aquilo que cura a chaga também é sustentado.
Isto é muito natural e no percurso de encarnados, principalmente de encarnados de curta duração nesta Terra, apesar de ser muito, porque poucos animais mamíferos duram como nós, como vós. No atributo a isto, só existe algo: vivificar o possível desta passagem para o que grande importa, aquilo que não vai acabar. Só existenciais? Quer dizer que vão torcer o existencial e o existencial não vai existir mais. Só existiu? Não. É uma discussão. Pode existir só uma vez só. Ele começa o existencial aqui e termina lá. Com toda a proeza dos milagres da natureza humana e espiritual. Então a resposta é muito simples. Depois que atingir lá e exterminar o vosso existencial, venha aqui, converse comigo. Discussões vãs não são suficientes. Nós provamos. Mas sempre nós provamos, associativo a este grande mundo, colocamos este grande mundo como fiador. Só que este fiador deste grande mundo não é confiável em nem um dia, nem uma hora e nem um segundo. Voltei atrás num instante. Então, se estes fundamentos, este alicerce desses fundamentos, for a chave do cofre, vão encontrar e abrir a porta. Fora do fundamento, ninguém abre porta. Abre porta neste grande mundo, de centenas delas, que se juntar todas, não tem importância nenhuma do que vão precisar. O que significa vossos semelhantes? Vossos semelhantes podem ser, é um diamante que pode estar cheio, lotado de poeira, e ajudamos a colocar poeira. E ele vai falar, nossa, que poeira linda, eu quero esta poeira, não, eu quero esta outra, eu quero aquela outra poeira, eu gosto mais da azul, eu gosto mais da amarela. Então saibam todos vós, a Big Mel está à frente de todos estes encarnados que aqui estão, na obra-prima da encarnação, que no fundamento sois um milagre. Trouxemos um produto de graça para vender. Quem vai querer? Só que quem pegar vai usar. Qualquer impressão que tenho da vida, qualquer impressão que tenho de vossos semelhantes, de que foi sustentada, porque o poder cognitivo, o poder criativo, o poder de tudo, é tudo para nós, mas foi dito, cuidado, porque será sustentado. Isto ficará, e ficaremos aquilo. E quando nós estivermos aqui, seremos aquela impressão em algum lugar. Querem perguntar do que outro mundo? A Big Mel está falando como é o outro mundo. Quando um ser da natureza humana e espiritual desencarna com todas as suas impressões, ele pode vir através de um médium com as suas impressões e dizer, com as suas impressões para os seres que estão ali, com muitas impressões, aquilo torna-se em aparência uma realidade. Essas aparências despencam de um modo ou de outro. E para isto, talvez seja de uma grandíssima importância algum ser da natureza humana e espiritual no concurso de que são mortais e não estão mais aqui, de que possam vir e tratar das mesmas impressões que estavam aqui e batemos palma. Falam da poeira, não do diamante.
E o diamante? E se este se apresentar dentro do fundamento? Ninguém vai querer fundamento. Vão querer exorcizá-lo, porque ele precisa trazer impressões dos amados, dos desamados, disto, daquilo e tudo que concorre isto. O que a Abigail está tratando, ninguém trata. Mas não nos importamos porque poucos querem ouvir. Então fica secreto. Para todos os seres que aqui estão, que são muitos. E estes muitos que estão aqui, muitos, querem saber muitos, alguns milhares. E estes alguns milhares estão, muitos e muitos, estão com as mesmas impressões, sentados, ouvindo o que tratamos. Por algo inacreditável, que seu ato de vida fosse se aproximar e dizer, quero sentar aqui. E está ouvindo exatamente como todos vós encarnados. Porque as impressões existenciais deles são, as impressões de estar vivo, é tudo muito parecido. Se a impressão de estar com fome, como seria? Seria o contrário de ponta cabeça? E são-se todos os seres que aqui estão decidindo qual é a poeira melhor. E os fundamentos desapareceram. Vendemos este produto também. O mesmo produto para milhares que estão aqui e muitos que estão revelados disso. E tratando, nossa, tanto a tratar de poeira. Por obséquio do outro mundo. Lógico que nunca foram de outro mundo, também nunca vão para outro mundo. Então ficarão assim, constando que tratamos para sempre, para a eternidade. Porque, ora, não esqueceram de contar para todos vós de que sois encarnados mortais. Esqueceram disto? Existem fantasmas do além-túmulo e existe nós. Então, a impressão de que não são é tão imensa que fazemos de conta que sabemos de que somos, que estamos em trânsito. Mas toda a nossa demonstração na vida demonstra o contrário, que não estamos em trânsito. Que podemos ficar imortais na medida da obra que realizamos nesta terra. E de que se for um grande engano, aquele engano não termina e vamos ficar olhando lá de cima uma roda de um engano que não termina nunca. Estamos falando de outro mundo. Então, filhos desta vida, porque não são algo mais do que isto. Aqui estamos reinando juntos. E este pórtico assentou-se neste campo de vida de encarnados. E teve um destino, um proveito disto, de fechar o circuito inteiro deste pórtico, que o único intento, aquela sala do alfabeto, A, B, C, D, E, são os fundamentos. Só depois dos fundamentos é que há algo. Outros são impressões.
E as impressões qualificadas interseccionadas entre algo da fruta da luz e da fruta do escuro. Mas não pode ser que Deus sustente a fruta do escuro. E Deus é sustentador de tudo da proeza, da qualidade humana e da matriz humana que se realize. E ela por si tem que dar conta. Então fiquem caridosos, com afinco. Reúnam-se com muitos. E diz assim, vamos eliminar todas as frutas deliciosas do escuro. Façam isto. De outro modo, tem uma revelação. E esta revelação custa que, para que uma vela esteja acesa para nós e não se apague, e de que esta luz seja suficiente, e ter uma distância para tratar do que estamos tratando, que ela não se apague. Aí esta luz vai ser a vigência do nosso retorno e do nosso caminho. Ela é. Se ela apagar, apagou. Somos pegos de todas as impressões possíveis. E esta luz, como dissemos, ela estiver apagada. E podemos dizer, talvez que um dia ela possa ficar acesa. E que Deus Todo-Poderoso, por obra divina da criação, vai acender ela todos os dias, vamos apagar, vai acender todos os dias e nós vamos apagar. Vai acender todos os dias, aí ele vai falar, chega. Chega. Então, quando temos a revelação que não queremos um produto, que não custa nada para polir um diamante e ele por si brilhar. E um diamante, que eu saiba, tem uma eternidade em si. E ele significa diamante, como ouro, tem uma eternidade em si. Então, quando todos esses fundamentos, tudo que tratamos aqui, serve de vossas vidas. Então, levante a mão para Abigail. Agora posso passar para aquela porta e será testado. Se passar, passará. Porque toda a poeira já não importa mais. Toda a fábrica de impressões. Então temos cuidado para pensar. Teremos cuidado para nos alimentar, porque aquilo que vai alimentar a proeza, do que vai vivificar vosso organismo e vossas células, ou vai mortificar. Então, haverá uma luz acesa e poderemos, então, ter um indício de vivificar ou fazer o possível para mortificar. E assim por diante, assim por diante. Então, tudo que temos, tudo que podemos pensar, sentir e tudo mais, todos os verbos possíveis, são ferramentas. Não são problemas, são ferramentas. Se temos numa caixa só uma ferramenta, será difícil. Mas temos muitas ferramentas. Então, a Abigail está utilizando uma ferramenta, várias ferramentas, para tratar do fundamento.
Então, Abigail não precisa dar um tiro em seu pensamento. Ele não precisa desqualificar o pensamento, que já faz parte da matriz humana, os seus sentimentos. Então não precisamos matar, sequelar aquilo que faz parte de nós e da nossa geração, apenas que algo, o eu, o dono, que vai pegar esta ferramenta e utilizá-la. E este dono, sabe quem é este dono? É o diamante limpo, de ser existencial. E de que esse existencial que vai continuar. E vai continuar com as mesmas ferramentas em outra velocidade. Se as ferramentas ficarem donas de nós, então somos ferramentas. Olha, quem sois? Eu sou o martelo, eu sou isto, eu sou isto, eu sou isto, eu aquilo. Neste nível das ferramentas entre elas, jamais haverá revelação. Jamais. Todos os atributos que recepcionamos podem ser ferramentas, mas podem ser ferramentas que cultivam fruto do escuro ou cultivam fruto da luz. Continuarão existentes, colhendo fruto, todas elas, qualquer um. Então não temos que quebrar ou matar aquilo que vem para nós, que faz parte da natureza humana. Nadinha, nem um pouquinho. Teremos que ser a revelação disto. E o apogeu da dignidade, e o apogeu de que se existe um mestre, ele diz, siga-me. O fundamento é este, siga-me. A bússola está aqui, siga-me. E se vier um guia, diz, siga-me. Se plantamos porque gostamos dos frutos do escuro e estamos esperando a colheita, não vamos abandoná-lo. Vamos aguardar até que ele frutifique outra vez e frutifique outra vez. E temos a impressão de que somos cultivadores. Então parece que agenciamos a vida. Agenciamos o Deus Todo-Poderoso. Parece que agenciamos tudo. Então, entre nós agora, por algo natural de seres que aqui estão, e de que não estão aleijados de tudo que é da natureza humana e espiritual, estão completos e totais, porque seu pensamento é diamante, o seu sentimento é diamante direto, toda a raiz profunda do que é de direito, daquilo que é de lei, daquilo que é justo, daquilo que sabe, daquilo que gera. E estes seres que estão aqui irradiam água para todos nós de si mesmos, estes seres, que tornam-se tão invisíveis que todas as impressões desaparecem, vão desaparecendo as impressões, mas são seres cientes, viventes. Com todas as competências de que diz respeito ao ser da natureza humana espiritual. Não há só este reino, há muitos. Mas é neste que estamos.
É que no que diz respeito a isto, é que não diz respeito ao jeito de passagem, que anunciaremos e anunciamos sempre, absolutamente, dentro de uma fidelidade enorme. De outro modo, não que a Big Mail entenda que poderia ser diferente, poderia ser assim, fidelidade. Fidelidade por aquilo que traz potência e demonstra a sua potência. Diz respeito a algo como demonstrativo, de um ser da natureza humana e espiritual qualquer um como todos nós. Nós não fomos criados por partes, não fomos criados por uma questão de menor ou maior. Somos criados como manifestação maior possível, dentro da lei que tudo é sustentado, dentro daquilo que possa vivificar e vivificar ou mortificar em todas as escalas possíveis de nossas existências. E num demonstrativo que este ser, como todos vós, como todos nós, onde o fundamento tornou-se o que ele é. Quem sois? Sou o fundamento. Tenho muitas ferramentas e que todas são acionadas e sustentadas à vontade. Muitas ferramentas. Cada competência de entrada de que gera este ser da natureza humana tem consigo todas as possibilidades ilimitadas e infindáveis de retornar para casa. Então, num demonstrativo de um ser deste, que se totaliza, isto quer dizer totalizar-se. O como já ouviram de tantas premissas da espiritualidade, a totalizar, quer dizer que todas as entradas que temos, em aparência que estão separadas, elas estão intercruzantes. Se há sequelas nisto, de que uma está distinta de outra, uma está morta, outra está um pouco viva, outra está nada. Na medida que a mortificação pode mortificar, como a mortificação pode mortificar um órgão, vitalizar outro, então se todos os nossos órgãos orgânicos estiverem vitalizados, podemos dizer que temos uma saúde total. Se alguns órgãos estiverem mortificados, insensibilizados, podemos dizer que só teremos a qualidade e totalidade da saúde quando todos eles estiverem vivificados. Por assim dizer, em todas nossas camadas existenciais. Esta totalidade diz respeito ao quê? Quando economizamos através de uma revelação do que significa o nosso ato, do que significa a combinação de nosso ato, como a primeira revelação do nosso organismo, que é muito simples, quando combinamos todos os resultantes para que a saúde total exista, ela existe. Então, a totalidade de nós significa que quando economizamos, na medida que aquilo que recepcionamos do Criador, e não esvazia-se por todos os cantos desta terra, porque esvazia-se na medida que, dentro de todas as impressões, nós amaziamos, e elas se interseccionam, e elas se esvaem. E quando se esvai, só fica poeira. Então olhamos para a poeira, não para o diamante. E quando existe essa totalidade que faz por si mesma, não vamos fazer uma universidade para isto. Faz por si mesma. Dada a potência reservada em nós maior, ela se faz por si. Totaliza-se quando todas essas entradas, que geram em nós esta possibilidade de existir, estão unidas em totalidade. Significa que o apogeu disto é uma luz que se acende.
Quando esta luz se acende, então, primeiro, quando essa luz se acende, a visibilidade é imensa por todos os raios existenciais. Segundo, que quando esta luz se acende, sabemos exatamente onde estamos. E quando esta luz se acende, no campo de vida que nós temos, existe algo que é propício para entrarmos para outro campo de vida, com outra velocidade. E o que podemos exemplificar disto é o que Cristo demonstrou. Ora, mas Cristo era Filho de Deus. Cristo é um ser totalizado há muitos milhares de anos. Ele que numa prepícia de ser intermediário veio para esta terra. E é existente e faz desta terra continuar de um modo que não se torne um caos total. O veredito máximo da escuridão ainda tem uma chance, uma passagem. Então, como demonstrativo deste ser, desta totalidade, quando acontece isto, neste reino de campo de vida de encarnados, para todos que acontecem isto, abre-se uma passagem. Esta passagem está em outra velocidade, ninguém a vê, apenas esta luz que se acende. Quando abre-se esta passagem, e no intuito, no intento máximo deste ser totalizado, onde não se esvai mais, não se esvai mais. E esta passagem se apresenta, saibam disto. É algo muito inacreditável, porque existe uma passagem que se apresenta porque estamos prontos para ir para outra velocidade. E quando isto acontece, existe um grande teste, porque quando esta passagem surge, tudo, em absolutamente tudo que está para esta passagem, é para este ser da natureza humana, sem nenhuma impressão das piores, de qualquer uma, e estando pronto, poderá tratar de um guia, e o guia poderá dizer, deixa para trás estes amuletos, estas malas, imediatamente elas deixa. Sabe por que as deixa? Porque não é ele que comanda e manda nada nesta terra, em terra nenhuma. Sempre fazemos caridade para nós mesmos, não para o nosso próximo. Somos tendenciosos. Ficamos aprisionados através de nosso próximo por um álibi particular. Sempre, sempre, sempre. Tendencioso. Então este ser não está abandonando tudo que está para trás, do lado, para frente, tudo. Ele está seguindo o seu rumo e sabendo que para cada um que fique, terá a validade total e absoluta de realizar esta obra-prima. E será, nesta passagem, será uma antena, um intermediário do que seja da fidelidade divina, para onde que possa ir e caminhar. Intermediário. Nisto, filhos desta vida, este ser, quando ele é puxado, naturalmente o interior que o traz, naturalmente ele chega em algum lugar que sempre tratamos, porque assim o é, numa velocidade que não dá para tratar nesta velocidade. E disto,
Não consta mais algarismos de tempo que temos, e tudo é distinto. Ele chega na primazia de algo que todos possam reconhecer, e dentro de algo de uma precisão imensa, o descanso. Ora, Abigail poderia ser tanto outro. Todo o cansaço do mundo diz respeito que esta passagem criou a pólice de um chuveiro imenso que traz descanso. Num reino do campo de vida de encarnados, que o cansaço é natural e o descanso não existe. Temos pequeníssimos descansos num mundo de cansaço imenso. Mundo cansaço imenso, principalmente catando poeira daqui, poeira de lá. Quando assim está este ser, como qualquer um daqui, diria que esteja chegado do céu, no paraíso do paraíso. Só o estado do descanso seria suficiente para a eternidade. Instantaneamente algo que de dentro expande-se, que é a gratidão. Então vamos dizer assim, a gratidão não está por algo que tropeçamos e ficamos gratos. A gratidão é inerente, como é inerente ao vosso sangue. Como é inerente toda a estadia da possibilidade deste ser que sois todos vós. Então a gratidão e a estadia da gratidão, no impulso desta grande totalidade, é gigantesca. Então a gratidão é universal, é cósmica, é divina, é tudo que é possível. Então, junto que simples com esse descanso, então eu poderia dizer que é um céu vezes 2, vezes 3, vezes 4, só diante de tanta exaustão, de tanta utilização de algo, de gratidão, como se fosse um mecanismo que pudéssemos utilizar. Ele é a flora, é uma flor que nasce em nós, porque é uma entrada, só que ela está meio morta, dividida, e de que está indo para todos os cantos, como filamentos. Quando ela é total. Assim sendo, nesta totalidade, imediatamente, em velocidade imensa, a oração floresce. Quer dizer que é um ser que ora e um ser grato. E a oração e a gratidão não virá num recanto, em algum lugar para orar, numa ganância que podemos estar grato. Quando esta oração existe. Então, o contágio desta oração, e com todo o contágio dos seres que estão em oração, é inacreditável. No apogeu de todos nós, apenas para um significado entre todos nós, podemos estender as duas palmas da mão, apenas para dizer estou pronto. Mas antes disso, saibam, para que estas mãos existam, estão sustentadas. Porque não fizeram numa oficina particular vossas mãos, nem seus dedos, nem a circulação, nem os ossos, nem os tecidos, nem o movimento, nem a inteligência do movimento, nada. Tudo é uma herança gigantesca, apenas para estendermos a mão. Então, neste rito de passagem, quer dizer que é algo tão grandioso, é tão grandioso que nunca tem volta. É uma passagem que não tem volta para algo tão grandioso. Então, da inteligência de todos os seres que aqui estão, e que fizeram desse tratado que estamos aqui,
Assim é o efetivo. E há 3 vertentes. Primeira vertente. Coloque as mãos na altura do coração, sem desmanzelo. Rigor, cuidado. Este ser para cada um de vós e para cada um de nós, um ser da natureza humana e espiritual em progressão, que já estiveram com cada um de vós. E no circuito das impressões ou no circuito disso ou daquilo. Não se encontram há muito tempo ou talvez pouco tempo, mas estão limpos e prontos e com um intento enorme de estar com cada um que esteja aqui. Vão colocar as 2 mãos em cima de vossas mãos. Como estamos a 4 mãos, então será 4 mãos totalmente distintas. Neste contágio, saiba, neste contágio estamos em outra velocidade. Nesta velocidade, o contágio de um ser da natureza humana e espiritual é natural. Quer dizer que ele não é mais um fantasma. Não é um pós-túmulo. E tem tudo o que é possível que um ser como vós tem. Ora, como é um diálogo de um contágio entre seres dentro do fundamento, quer dizer que o inquestionável coloca a mão em cima de vossas mãos. Que inquestionável em vós que acolhe essas mãos. Que diz tudo. Que todas as impressões de que somos imortais desaparecem. Então parece que existe uma linguagem rápida entre estes seres e vós e nós. Então, o que diria para este ser? Poderias dizer que tão bizarra é a vossa vida e a minha, na medida que as impressões são bizarras ou não. Não há diferença nenhuma. A segunda vertente, o esclarecimento sobre guias, que sempre tratamos do mesmo modo, porque tem uma importância imensa. Não, como haveria progressão sem os guias? Como poderíamos atravessar sem os guias? Como poderias deslocar de um ponto para outro sem os guias? Então apenas vamos esclarecer algo. Os guias não são desobsessores, não são arrumadores de trabalho, não são profissionais escravos nossos, que podemos fazer pedidos absurdos. Pertinente aos guias, eles atuam e trabalham nas irradiações próprias de cada um,
E cada um de nós tem uma radiação própria de combinação. Então, na combinação dessas radiações, eles atuam em nós. Então, se intentamos para um guia, ele intenta no modo como essas irradiações estão acontecendo. Então, se existe um guia que desesperadamente queremos comer um fruto do escuro, ele também sabe fazer isto e cobra caro. Sabe o que é cobrar caro de um guia? Ele diz, posso levá-lo, mas não sei se posso trazê-lo de volta. E se quiser carregar o fruto, que carregue em vós. Porque não sou carregador de fruto. Aquilo que podemos estar claro de um guia, do mais comum deste mundo, em todos os ambientes geográficos deste mundo que podemos estar perdidos, como encarnados. Então, desesperadamente precisamos de um guia. E quando ficamos perdidos, só rezamos por um guia. Então, este guia, sim, ele se aproxima. Quando ele se aproxima, nós não ficamos em meia dúzia de que queremos ou não. Abraçamos um guia e, se pudermos dar todo o tesouro real que temos em alguma pasta, daremos tudo, porque estamos morrendo de sede, morrendo de fome. Então o guia é tudo, ele diz sim, siga-me. Mas ele vai dizer como? É longe a travessia, não suportará levar todas estas malas. Deixe as malas, de outro modo não terá competência para chegar do outro lado com as malas e morrerá com as malas. Bem entendido? E numa circunstância outra, de uma passagem, numa circunstância outra, dentro de atmosferas infinitas, sempre haverá. Mas precisamos estar com sede, com fome. E toda advertência de um guia será exata como ele quer. Se não lhe diz, quando estiver com bastante sede e fome, me chame. Está esclarecido que é um guia. Um guia de luz, como sempre tratam, não é um escravo. Um guia de luz não é para fazermos serviços e trabalhos a nosso bel prazer, ao nosso egoísmo particular e pessoal. Um guia é travessia, e quando estamos prontos dela. A terceira vertente, seres curadores. No exercício da vida, no exercício da encarnação, no exercício do organismo e no exercício de outros organismos, existem seres apropriados que têm sede de curar, sede de fazer o possível para eliminar chagas, na propensão que esse organismo continue mais um pouco, mais um pouco e mais um pouco. A ilustração disto é que são muitos. E nisto também, para todas as centenas que estão com as mãos como todos nós. Está esclarecido sobre os guias. E todos os seres curadores atuarão em velocidade, são muitos. Por esclarecimento, seres curadores não estão a bel serviço de todos nós, para aquilo que quisermos ou indicamos. Então, para todos nós, saibam, parece que é intermediário para todos nós. Na precisão e dentro da lei farão tudo o que é possível. E para aqueles que estão retornando também, o que haverá? Entrarão um pouco mais
um pouco mais, um pouco mais. E se por obséquio do trajeto e de tudo de nós fizermos doentes outra vez, por mérito de nossas escolhas, como haverá tantos seres curadores? Será que eles precisarão do quê? E esses seres curadores poderão se espalhar também no módico da intenção de cada um. E no módico da intenção de cada um, diz respeito que poderão caminhar e realizar esta obra. Mas saibam, é aqui, nesta potência a mais, onde o facilitador é todo. Poderão encontrar lugares, impressões, atmosferas péssimas de trabalho. E eles não são obrigados. Qualquer um de vós é obrigado. Então poderão sentir algo aqui, muito distinto de lá fora. Vamos encostar nossas palmas das mãos. Quando encostamos nossas palmas das mãos, parece que dirigimos alguma coisa de totalidade. Totalidade. Nesta totalidade, sempre que há algo que não está disperso, que tem que pôr um pouco de totalidade, e de os fundamentos estarem por si, existe um alinhamento. Nesse alinhamento traz algo que sempre houve em toda a jornada da natureza humana e espiritual, da mais antiguidade, e estará no porvir do porvir, seja qual for. Porque estamos no reino do mistério em si mesmo que é sustentado. E aí consagramos. Sabe o que significa consagrar? Que no feitio de que não somos nada, no feitio que somos alimentados, sustentados, cada fio de cabelo consagramos o feito maior disto. O feito maior disto é muito simples. O Pai, o Criador, o sustentador. Não porque possamos definir ou não definir, porque não haverá outro modo que seja. Apenas o é. E o Espírito Santo. A testemunha eterna e mais do que eterna. Este é o feitio que faz por si mesmo. Faz por si mesmo. Consagramos. Se este consagrar estiver na nossa vida, significa que é a pólice mais segura de não estar esvaziando-se por todas as partes. É a plenitude máxima da entrada máxima que temos, de união entre o Criador e a criatura, que nunca se desfaz. Por isso estamos aqui. Que diz respeito àquilo que se trata os homens de fé, e de que a fé está além de qualquer prioridade ou particularidade. Só que quando a particularidade fala da fé, ela é iníqua.
quando tratamos por obséquio da palavra e que é sustentado do Senhor, que diz respeito ao que se trata-nos assim, porque diz respeito que somos a extensão dele. Senhor, apazigua-me dos méritos, que apenas o mérito seja vosso e nosso. Isto é uma oração? Isto é a utilização do verbo? Que assim seja. Podem debruçar as mãos. Se utilizamos o verbo encerrar, que estamos encerrando, significa que ele é sustentado. E significa que tudo que é sustentado vale diamante. Sempre. E que nesse encerramento, e naquilo que possamos elucidar sobre a cura. A eficiência é o máximo que possa, e sempre terá alguns sintomas. Então tem alguns dias desses sintomas, e será muito natural que seja respeitem. Porque simplesmente a obra de apenas atuar num fígado significa uma fronteira entre o visível e o invisível, o supra-invisível e tudo que o sustenta. Não é uma palavra, não é um órgão, não é uma matéria. Está encerrado, filhos desta vida. Bens a Deus.